É inegável dizer que o anime de Frieren não faz sucesso. O anime voltou há poucas semanas e já tá fazendo um sucesso absurdo, mas ainda tem algo que me incomoda e ao decorrer desse vídeo você vai entender. Então vamos fazer assim, depois que você deixar o seu like eu vou introduzir e a gente continua, beleza? Como vocês sabem, Frieren não é um anime sobre derrotar o Rei Demônio, isso já aconteceu. Frieren é um anime sobre o que fica depois que a vitória acaba, é sobre como algumas pessoas continuam existindo mesmo quando já morreram. Himmel ou Himmel, chame como você quiser, morreu há 29 anos e ainda assim ele nunca foi embora. Essa é a primeira grande lição de Frieren. Existem pessoas cuja ausência ocupa mais espaço do que a presença da maioria. O anime se apresenta de forma quase enganosa. Cores suaves, ritmo lento, momentos de humor leve, mas por baixo disso existe algo pesado. A constatação de que o tempo não é justo e que só percebemos o valor de alguém quando não dá mais para voltar, entende? Frieren é imortal, ou quase isso. Ela vive séculos, atravessa eras, observa o mundo mudar como quem muda de estação e por isso mesmo nunca aprendeu a dar peso ao agora. Para ela, tudo sempre poderia esperar. Himmel não podia. Himmel entendia algo que a Frieren só aprende tarde demais. O tempo não dá significado às ações. As ações é que dão significado ao tempo e é por isso que, mesmo quase 3 décadas após a sua morte, Himmel continua moldando o presente. Frieren vê Himmel em tudo, não como fantasma, não como alucinação, mas como eco, em vilas que ele ajudou sem precisar, em pessoas que se lembram dele sem obrigação, em decisões que tornaram o mundo um lugar um pouco menos cruel, sabe? E pra mim o mais interessante é que Himmel nunca tentou mudar o mundo inteiro, ele nunca foi revolucionário, nunca quis ser lembrado como símbolo, ele apenas escolheu repetidas vezes ser bom quando podia ser indiferente, e isso é mais raro do que parece. O mundo de Frieren continua sendo o mundo. Guerras existem, conflitos persistem, a dor não acabou, mas algo mudou e Frieren começa a perceber isso tarde, do jeito mais cruel possível, vivendo em um mundo melhor sem a pessoa que ajudou a torná-lo assim. E óbvio, a presença de Fen e Stark não é aleatória, eles não são apenas novos companheiros de jornada, eles são o presente sendo moldado por um passado que nem conheceram direito. Fen carrega disciplina, empatia e firmeza, Stark carrega coragem, segurança e humanidade. Em ambos existe algo que a Frieren reconhece, traços de Himmel. Isso dói, porque Frieren começa a entender que não conheceu Himmel de verdade quando teve a chance. Ela esteve ao lado dele, mas nunca esteve com ele. A imortalidade nesse ponto vira maldição. Cada cena em que Frieren revive memórias não é nostalgia gratuita, é arrependimento silencioso. Ela não chora alto, não se desespera. Ela apenas percebe, e perceber tarde é uma das dores mais profundas que existe. Himmel nunca pediu reconhecimento, nunca exigiu gratidão, nunca esperou retorno. Ele fazia o bem porque era o certo, não porque seria lembrado, e talvez por isso mesmo tenha sido lembrado. O anime deixa isso claro sem precisar explicar. O heroísmo verdadeiro não está nos grandes feitos, mas nos pequenos gestos repetidos até virarem exemplos. E a Frieren começa a olhar para o mundo com outros olhos, não porque ela mudou drasticamente, mas porque agora ela entende quem ajudou a moldá-lo. Cada vilarejo protegido, cada pessoa salva, cada escolha feita por Himmel reverbera até hoje. E é aqui que Frieren se torna algo maior do que uma jornada de fantasia. Ela vira um ensaio sobre o legado, sobre como algumas vidas continuam ensinando mesmo depois de terminarem. A luta continua, o mal não desapareceu, o mundo não virou utopia, mas o herói ficou, não em estátuas, não em músicas épicas, ficou no comprometimento das pessoas, na forma como enfrentam o mundo, no jeito como escolhem ser humanas. Frieren entende aos poucos que Himmel não venceu apenas um inimigo, ele venceu algo mais difícil, a indiferença. Existe uma diferença brutal entre ser forte e ser necessário. Frieren sempre foi forte, Himmel foi necessário, e isso muda tudo. Himmel não é lembrado porque derrotou o Rei Demônio, isso é só o fato histórico. Ele é lembrado porque fez o mundo se sentir seguro, não poderoso, seguro. Essa é uma nuance que Frieren só entende depois da morte dele. O anime deixa isso claro em pequenos detalhes quase invisíveis. Pessoas comuns sorrindo ao ouvir o nome de Himmel. Vilas que prosperaram não por riqueza, mas por esperança. Caminhos que existem porque alguém acreditou que valia a pena protegê-los. Nada disso nasce da força bruta. Isso nasce da intenção.
Himmel não salvava pessoas porque precisava, ele salvava porque podia, e isso o torna perigoso não para os inimigos, mas para a ideia de mundo cruel que aceitamos como normal. Frieren, por outro lado, sempre viveu no depois. Depois eu volto, depois eu entendo, depois eu valorizo. E o depois chegou, vazio. A grande dor de Frieren não é a morte de Himmel, é perceber que ele sempre esteve ali e ela nunca parou para olhar de verdade. O tempo, que para ela era insignificante, era tudo que Himmel tinha. Fen e Stark funcionam como espelhos quebrados. Fen carrega a seriedade, a responsabilidade, o cuidado silencioso. Stark carrega o medo, a dúvida, mas mesmo assim avança. Eles erram, eles tremem, eles hesitam e ainda assim continuam porque o exemplo foi plantado antes. E é aqui que Frieren começa a mudar, não porque quer honrar Himmel, mas porque entende o que perdeu. Ela começa a agir diferente, a se importar com detalhes, a valorizar momentos pequenos, não por heroísmo, mas por arrependimento. Frieren não tenta reviver Himmel, ela tenta compreender, e compreender alguém depois da morte é um processo cruel, porque não existe mais diálogo, só interpretação, sabe? Cada lembrança que surge não é conforto, é cobrança. Você esteve aqui e não viu. Você caminhou ao lado dele e não entendeu. Você teve tempo e desperdiçou. O anime nunca transforma isso em culpa exagerada. Ele trata como algo mais real, consciência tardia, algo que não pode ser corrigido, apenas carregado. Himmel se torna maior após a morte, porque agora ele não pode mais errar. Suas ações ficaram congeladas no melhor que ele foi, e Frieren percebe que o mundo aprendeu com ele, enquanto ela demorou séculos para começar. Isso, obviamente, cria um contraste. O humano ensinou ao imortal a viver, e não o contrário. Frieren entende que viver não é durar, é marcar. E marcar não exige grandeza, exige presença. O mais bonito e mais triste é perceber que Himmel nunca soube o quanto foi importante. Ele não viveu esperando reconhecimento futuro. Ele viveu fazendo o que achava certo no agora. E isso muda completamente a leitura do anime. Frieren não é sobre saudade de alguém, é sobre o peso de que não foi dito, do que não foi sentido, do que foi adiado demais. O mundo segue, novos perigos surgem, novas batalhas são travadas, mas algo permanece invisível e constante: a forma como as pessoas escolhem agir. Isso é Himmel. Quando a Frieren olha para Fen e Stark, ela não vê apenas companheiros, ela vê continuidade, a prova de que o bem não termina quando o herói morre, ele apenas muda de mãos. E como eu disse no começo do vídeo, talvez seja isso que me incomoda, essa mensagem mais brutal do anime. Você não precisa viver para sempre para continuar existindo. Frieren aprende tarde demais que amar também é prestar atenção, que estar junto não é caminhar ao lado, é enxergar, e que algumas pessoas passam pela nossa vida não para ficar, mas para mudar a forma como vivemos depois. A luta continua, o mundo ainda é mundo, mas o herói ficou no gesto, na escolha, no exemplo, e agora, finalmente, Frieren vê.